Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil. O trabalho de base é essencial em qualquer esporte, e isso vale ainda mais para o tênis, porque se precisa criar também o desejo do jogador se manter na quadra. E quando a gente fala em crianças, essa dificuldade é ainda maior, o trabalho exige mais delicadeza e profundidade. Por isso, o podcast Tênis Brasil desta semana bate o papo com Bruna Assemani. A Bruna criou há 10 anos a Liga Tênis 10, que é um projeto voltado justamente para as crianças se entusiasmarem com o tênis. Bruna, antes de mais nada, muito obrigado pela tua presença aqui no podcast Tênis Brasil. Muito obrigada pelo convite. É um super prazer falar de tênis, ainda mais com você. Que bom que a gente vai bater esse papo aqui hoje. Verdade, Bruno. Eu sempre tive muita curiosidade para entender como é que funciona a Liga, como é que vocês iniciaram. Então, comece contando aqui para mim como é que foi a ideia de criar a Liga Tênis 10. Então, eu fiz faculdade de Educação Física, joguei tênis, mas passei longe. Meu objetivo era ser profissional, estar no meio. Quando eu estava me formando, eu comecei a fazer os cursos aqui no Brasil e fora, pela CBT, Módulo A. E aí eu resolvi eu resolvi me graduar e seguir na profissão, então eu comecei a fazer os cursos. E então, em 2014, já está bem velho isso, né? Ontem. Eu estava assistindo uma palestra nos Estados Unidos do Michael Berry. Na época, além do Monte Líbano, que eu tenho uma escola até hoje, eu trabalhava na Tênis Root. Eu assisti uma palestra sobre torneios para criança. Nada novo, né? Todo mundo sempre fala de torneios infantis. Só que quando eu voltei, eu fiz uma pesquisa de mercado, conversando com o João Suete, o Gringo, o Paulo, o fisioterapeuta, o Duda. E aí eu vi que tinham muitas crianças que faziam aula de tênis, mas só as melhores eram incentivadas a competir. Então, por que não criar um ambiente onde essas crianças pudessem competir? Então, foi assim que surgiu a Liga. Legal, Bruna. Porque eu acho até um grande desafio, né? Que você apresentar o tênis é um esporte difícil, não é um esporte fácil de se praticar. Claro que a criação dessas bolas diferenciadas ajudou muito, né, o ensino, mas existe uma defasagem muito grande, existe uma saída muito grande de jogadores que começam, porque existe uma dificuldade natural. Eu imagino que quando se trata de crianças, essa dificuldade ainda aumenta, porque se precisa tornar a coisa muito lúdica, muito divertida, né? Exato. A ideia sempre foi criar uma proposta que as crianças pudessem se desenvolver como pessoa. Mesmo nos primeiros torneios, quando eu fiz, que eu não tinha nem ideia muito direito, eu fui evoluindo torneio a torneio, né? Então, só para você ter uma ideia, em 2016, quando eu fiz o primeiro torneio, eu falei para todas as crianças irem na mesma hora, eu fiz a chave a lápis, os pais olhavam para mim e falavam: eu só estou fazendo isso porque eu te ajudo. O torneio foi o único torneio que não acabou e terminou no mesmo dia, porque isso é uma das nossas bases. Então, eu fui aprendendo porque, na verdade, não tinha muita referência, né? Hoje o tênis infantil, o kids, vem se desenvolvendo bastante, mas quando eu comecei não tinha nenhum torneio, principalmente aqui no Rio. A federação, na época, era diferente dessa atual. Fazia torneios para criança de 7 a 10 anos de bola verde, então não tinha essa especificidade das cores. Então acabou que, por uma questão também de desafio, a gente acabou lançando esse pioneirismo através das bolas, do formato. Então eu fui também criando o torneio de acordo com como eu achava legal, assim. Nenhum país tem essa competitividade de bola vermelha. Geralmente a bola vermelha, que é a bola que entra, né, que tem 75% a menos de pressão, ela é feita e estimulada para as crianças jogarem, mas em formato de festival. Só que na época eu pensei, eu tenho um aluno de 8 anos que não tem nível para jogar a bola laranja, que é uma quadra maior, e ele gostaria de jogar torneio, então por que não criar essa categoria? Então foi assim que a gente também desenvolveu
essa categoria, muito baseada na necessidade dos meus alunos. E hoje o Rio, principalmente, tem vários torneios, fóruns da Liga que são organizados nesse formato, e é muito o que a gente leva, principalmente, para a Inglaterra, assim. Então, desde 2023, a gente organiza torneio lá na Inglaterra, e basicamente nesse formato de bola vermelha, porque poucas crianças começam a competir, então é uma forma de você abrir o esporte para que as crianças e as famílias também já se desenvolvam e aprendam a desenvolver essa competitividade. Sem dúvida. Até para o pessoal que está em casa, Bruna, vamos tentar explicar direitinho o que Claro. é a bola vermelha, a bola laranja, a bola verde e aí a bola normal, natural, né? Porque isso foi uma filosofia que deu muito certo. Conta um pouquinho, tenta explicar o tamanho das quadras, as bolas e como é que se jogam cada grupo. Em 2007, na verdade, essa também foi a conferência que me fez ficar no tênis, porque eu gostava de psicomotricidade. Em 2007, a Federação Internacional de Tênis lançou um programa que se chama Play and Stay. Eles viram que as crianças estavam perdendo o tênis estava perdendo muito dinamismo, e as crianças escolhiam outros esportes para começar, porque tudo era muito grande, né? O tamanho da quadra, o kick das bolas, as raquetes eram pesadas. Então, em 2007, eles criaram esse modelo de programa que se chama Play and Stay. Então, eles começaram a desenvolver para que mais crianças tivessem acesso desde as primeiras aulas e que fosse alguma coisa mais divertida, que as crianças já saíssem conseguindo trocar bolas, então facilitasse todo o processo. Em 2012, isso foi abraçado e virou regra. Tem vídeos do Federer, do Nadal, na época foi uma campanha bem grande, e eles mudaram a regra universal do tênis. Então, para ser considerado um torneio oficial, as categorias, principalmente de 10 anos, tem que ser bola verde. Então, foi assim que começou toda essa mudança. Por sorte, foi o meu primeiro congresso fora do Brasil, foi esse. Então, eu consegui entender e estar participando desse formato. Eles dividiram as quadras e as bolas em 3 formatos. A bola vermelha, que é uma bola maior, ela tem 75% a menos de pressão comparado à bola amarela, que é de adulto e que os profissionais usam. Depois eles foram para a bola laranja, que tem 50% a menos de pressão, e depois eles foram para a bola verde, que tem 25% a menos de pressão. E foi assim que eles disseminaram esse novo modelo de ensino de tênis para criança. E tem também os formatos das quadras. Então, você começa com uma rede menor, depois para uma quadra que é dentro da quadra, que é 18 por 6,5 nas laterais, então é 9 por 6,5. E aí você só vai jogar a bola verde na quadra toda com uma bola verde. Então, a gente acabou usando esses formatos para os nossos torneios também. Então, hoje, o mundo, a CBT, a Confederação Brasileira de Tênis, as federações, elas têm torneios de bola laranja, bola verde, mas elas não têm torneios bola vermelha. Então, essa também foi uma das coisas que a gente trouxe para que mais crianças tivessem acesso também a esse viés competitivo, mesmo que não tivesse tanta experiência no jogo, mas já que pudesse desenvolver a sua competitividade através do tênis. Muito interessante isso. E tem alguma diferença em relação aos torneios? São torneios eliminatórios, são torneios de grupo, tenta-se jogar mais vezes? Como é que é o formato do teu torneio para a bola vermelha? O formato que a gente vem desenvolvendo sempre começa e termina no mesmo dia. O ideal é que sejam sempre 4 ou 5 horas de tênis, para não ficar uma coisa muito grande e cansativa para os pais. As crianças jogam As crianças jogam no mínimo 2 jogos. Então, por exemplo, o seu filho ou sua filha se inscreveu numa categoria. Geralmente, só tem torneio a partir de 3 inscritos. O que a gente fez para estimular a competição tendo 2 crianças, a gente faz a final e os pais ganham 50% de desconto na próxima inscrição, para que a gente não
fira, né, o que a gente espera, que são mais jogos e mais experiências. Enfim, e aí o torneio é dinâmico, porque se tiver 9 crianças inscritas, o torneio vai ser de um formato, se tiver 12, vai ser de outro, e é sempre por grupos, jogando no mínimo 2 vezes. Então, se você tiver 10 inscritos, vão ser 20 jogos, então são 2 grupos de 5. Então, e a experiência foi, não precisa ter final nem semifinal, porque eles já jogaram muito. Então, todos já jogaram contra todos. E assim, quem tiver maior número de vitórias leva o torneio. Então, a gente vem desenvolvendo essas características de acordo com o que eu vi na época e que eu achei legal, assim, e o que eu gostaria de jogar quando eu fosse pequena. Então, um pouco disso. Houve um período, Bruna, que a Federação Internacional de Tênis não recomendava se jogar campeonatos nessa faixa etária mais baixa, abaixo de 14 anos, né? Porque eles achavam que havia o problema da competição, da desmotivação, etc. e tal, e precisava ter cuidado com a criança, né? E eu acho que isso é uma norma que, embora hoje já esteja um pouco mais flexível, acho que essa é uma norma muito interessante e me parece que vocês conseguiram atingir esse objetivo, né? Que é manter essa questão de diversão, de luta, de sociabilidade, de competição, claro, mas sem o exagero, né? Sem aquela coisa. O que a gente vem desenvolvendo, a gente começou como torneio, virou um movimento para que mais pessoas pudessem jogar tênis e hoje, através de tudo que a gente vem construindo, a gente virou uma plataforma esportiva educacional. Então, o nosso principal objetivo é ajudar as crianças e as famílias a se desenvolver através do esporte. É óbvio que a gente não consegue controlar todo o ambiente, vai ter vitória, vai ter derrota, mas o que a gente mais se preocupa é como é que a gente pode construir uma experiência positiva para essas crianças e para as suas famílias. Então, a gente tem uma abordagem muito educacional, na medida do possível, a gente tenta trazer para as crianças um olhar de coragem, superação, que mesmo que ela tenha perdido os jogos, ela veja como ela evoluiu. A gente traz também uma mensagem diferente para os pais. Geralmente tem muito problema, né, dos pais e tudo mais, eles ficam muito ansiosos. Então, ao invés de, o que muitas pessoas fazem, não gostamos dos pais, não queremos eles aqui e tudo mais, a gente pensou, não, vamos trazê-los. Então, a nossa experiência foi mostrar para os pais que eles são muito importantes nesse processo, como é que eles podem criar uma experiência positiva nessa relação de torcer para os filhos. Então, o que a gente sempre fala nos nossos discursos de premiação ou numa conversa com os pais é que você não consegue ver o seu filho ou a sua filha fazendo a prova de português, matemática na escola. Você vai ficar muito nervoso, você vai ficar ansioso se ele foi bem ou foi mal. E a primeira coisa que quando ele acorda ou ela acorda, você vai falar, filho, filha, boa prova, preste atenção, não faz a prova distraído. E quando eles voltam, a primeira coisa que você pergunta é, como é que você foi na prova? Você foi bem? Você foi mal? Por aí vai. Então, praticando tênis, eles têm a chance de ver em tempo real como é que os filhos lidam com as situações de derrota, vitória, como é que eles lidam com uma marcação que não foi justa, ou como é que eles voltam para a partida. E muitas vezes as crianças e os pais, eles nem sabem como é que eles querem que os pais torçam, né? Então, é uma forma de você se conectar. Então, que quando a gente vê que tem algum problema, a gente fala, olha, seu pai está aprendendo, sua mãe está aprendendo. Conversa com ele, diz como é que você gostaria que ele torcesse para você. Então, como é que pai, ele disse que ela falou que não quer que grite no meio do ponto, então respeite isso. Então, como é que a gente pode construir uma relação positiva e que isso vire uma memória legal, uma experiência legal, e não só levei meu filho, poxa, minha filha, enfim, que todos tenham os seus papéis, que são muito importantes, e que todos consigam se divertir e criar uma experiência única, porque cada torneio conta uma nova história. Então, é um pouco do que a gente traz para os pais e as pessoas que acabam vivenciando o que a gente vem construindo. Porque, infelizmente, né, Bruno, a gente sabe que o
os pais, muitas vezes, não são todos, felizmente, mas muitas vezes projetam no filho a ansiedade que ele tem do resultado, da evolução, da vitória, né? E a gente vê, inclusive, agora em adulto, né? Não só com as crianças, mas no adulto também. Exato. Essa transferência é um problema e eles vão ter essa consciência, né, de que isso precisa ser um processo e é um processo de construção de personalidade. E eu vivenciei muito o circuito juvenil e eu tive experiências terríveis de ver o pai sugerindo para o filho para ele roubar ou garfar X-Pom. É uma coisa terrível, né? É muito ruim, né? E acaba ficando muito triste, né? Então, nesses cenários que a gente... eu já recebi várias ligações falando de pais querendo brigar comigo e eu falando, você acha mesmo que eu vou fazer alguma coisa para prejudicar o seu filho? É sábado, no Rio de Janeiro, tô trabalhando para desenvolver o esporte e eu poderia estar na praia e estou aqui, né? Então, assim, são coisas, ou então fazendo qualquer outra coisa. Mas a gente vem trazendo isso e quando eu falo que a Liga virou uma plataforma esportiva educacional, é que desde 2023, observando isso e conhecendo pessoas que são legais e importantes no cenário, a gente começou também uma parceria com a Alessandra Stefani, que é a mãe da Luísa, que a gente apoia desde 2021 para criar essa referência, principalmente para as meninas do tênis profissional, isso ser uma coisa mais próxima, e que ela pudesse falar com os pais, contar a história delas. Então, a gente já teve muitos torneios, eventos da Liga, que ela deu mentoria e palestras para os pais para que mais pessoas pudessem entender a história e que ela pudesse ajudar também a facilitar processos, né? Então, a nossa visão como Liga é somar em diferentes áreas para que a gente consiga trazer mais pessoas para o tênis. Porque o que a gente percebeu, principalmente, é que, com todo o respeito a esse esporte maravilhoso, o marketing do tênis é um pouco fraco, né? Ele foi feito para as pessoas não jogarem, comparado ao beach tênis. O marketing do beach tênis, sem querer ou não, é esporte fácil, divertido e que você vai jogar de qualquer forma. E o lado do tênis foi um esporte difícil, um esporte para ricos e um esporte para todos, para poucos. Então, assim, e o que a gente percebeu é que se a gente deixar o esporte mais convidativo, mais pessoas, mais famílias vão começar a jogar tênis. Então, aí as pessoas falam, não, mas o esporte é muito rico, vamos levar para as comunidades. Quase todas as comunidades hoje têm tênis e as pessoas não jogam justamente porque pensam, um esporte para ricos, um esporte para poucos, um esporte difícil. Então, como é que a gente pode deixar esse esporte mais convidativo para que realmente mais pessoas tenham acesso? Então, vamos criar um movimento para que a gente consiga mostrar que a classe social, independente de qual ela for, você pode jogar. Assim como você pode ter qualquer carro, do Fusca à Ferrari, você pode ter qualquer raquete, enfim. É claro que é um esporte muito mais caro, enfim, de tudo que sempre foi conversado. Mas o que a gente percebe é que, por exemplo, eu comecei a jogar tênis com 14 anos. Eu sempre fui sócia do Clube Monte Líbano, que tem 3 quadras de tênis, e eu só fui começar a jogar com 14 anos porque uma das minhas melhores amigas me chamou para jogar. Então, assim, depois que a gente começou a ver que as crianças começavam a fazer tênis, as famílias falavam para as outras famílias, meu filho ou minha filha está jogando tênis, e os amigos achavam isso legal e começavam a jogar também. Então, o nosso objetivo como Liga, além de somar, é trazer essa visão de deixar o esporte mais convidativo, uma abordagem um pouco diferente, não tão convencional, mas é isso que a gente vem construindo. Então, hoje no Brasil, assim, e no mundo, existem poucos movimentos de forma privada, vamos dizer assim, que consiga fazer o que a gente vem construindo. Então, e é muito legal, porque as crianças começam a jogar os torneios e aí depois elas querem treinar mais vezes na semana, elas conseguem convidar os amigos, porque os pais falam, não, hoje eu não vou poder ir para um churrasco, por exemplo, porque o meu filho tem torneio. Aí o amigo fala, poxa, que legal, eu quero que o meu filho jogue também, onde é que ele treina? E ao invés de você só treinar uma vez na semana, as crianças começam a treinar 2, 3, 4 vezes na semana.
e elas começam a jogar os torneios das federações e depois da Confederação Brasileira de Tênis. Então é um movimento muito legal e muito bonito que a gente vem construindo para que mais pessoas joguem e se conectem com, acho que esse esporte que ensina tanto, né? Então acho que é isso que a gente vem construindo e é esse legado que a gente quer transmitir com as ações que a gente vem desenvolvendo. Muito bom. E eu vi aqui também que um dos pilares que vocês têm aí são os workshops com treinadores, que isso é uma outra área extremamente importante, que é quem vai passar para frente as dicas, as coisas. Quer dizer, o treinador é uma figura essencial no tênis, né, em todos os sentidos. E esses workshops, como é que funcionam? Com qual resultado vocês estão tendo? Na verdade, como eu comecei a fazer vários cursos aqui e fora, eu fui conhecendo muita gente fora do Brasil. E geralmente, para você conhecer o mercado de tênis até 10 anos, você precisa estudar muito, ou estar muito em site, porque as informações ainda são um pouco difíceis de receber. E principalmente aqui no Brasil, em tempo real. Então, em 2019, 2018, eu conheci a Judy Murray pelo Bruno Soares, e quem me apresentou o Bruno foi o Paulo Roberto, fisioterapeuta, que na época é o meu mentor, foi o meu mentor lá quando eu trabalhava na Tênis Root. A gente trocava muita informação, sempre perguntava muito para ele, ele sempre foi muito aberto e muito acessível em me responder e entender o meu olhar diferenciado. Poucos na época me davam tanta abertura e me levavam a sério, né? Porque eu fazia muitas perguntas que a galera me achava meio doida. E aí eu consegui conhecê-la numa viagem que eu estava para a Inglaterra, foi muito legal, no torneio de Queens, e ela foi super legal comigo, super receptiva, além dela ser a mãe do Andy Murray, do Jamie Murray, ela tem um programa para que mais mulheres possam estar participando do esporte, ela tem um programa para que meninas joguem tênis, chama Miss Hits. Então a ideia era trazer ela para cá para que mais pessoas tivessem acesso, porque para você sair do Brasil tem algumas barreiras, né? O valor, a língua e tudo mais. Então, por que não trazer esse conhecimento para cá, para o Brasil, para que mais pessoas tivessem acesso em tempo real o desenvolvimento do que está acontecendo no mundo? Então, a gente trouxe ela em 2019, foi muito legal. Foi o primeiro também workshop que eu organizei, um risco absurdo. Na verdade, as 5 regiões do Brasil foram 55 treinadores, foi lá no Clube Monte Líbano. Entre elas, eu organizei o workshop de acordo com o que eu achava que poderia ser legal para um treinador, porque geralmente os workshops para tênis, para treinadores, é uma coisa muito tênis. E eu pensei, o que a gente pode fazer para... Então, eu trouxe uma dermatologista, uma coaching de negócios. Na época, a gente estava lançando um aplicativo que a gente ainda vai lançar, mas com a pandemia parou um pouco. E foi até bom, porque na época a Liga nem era assim tão conhecida. Então, se eu lançasse em 2020 ali, eu acho que não teria tanto sucesso. Então, foi muito legal. E aí, depois da pandemia, eu acabei trazendo outros treinadores, porque muitos gostaram. Então, o brasileiro sempre falou muito do tênis francês, então em 2022 eu trouxe para Patrick Simon. Ele foi o formador da Amélie Mauresmo, trabalhou muito tempo na Federação Francesa. Em 2023 eu trouxe o Martin Roca, que hoje ele está trabalhando na Tênis Austrália. Ele tem um programa incrível para crianças, tem um projeto social também, que ele envia material para a África, muito legal. 2024, ano passado, eu trouxe o treinador Espen Foss, da Noruega, que, um cara muito sábio, assim, nessa parte. Foi ele um dos fundadores do programa norueguês do tênis infantil, e a coach Sev, que trabalhou 25 anos na Federação Canadense. Então, todos esses cursos foram no Rio, esses workshops com tradução. Então, a ideia sempre foi trazer conhecimento para cá e ajudar o Brasil a se desenvolver cada vez mais. Então, é isso que a gente vem construindo, esse que é uma das mentalidades minhas, assim, e da Liga, né, no caso. Legal porque você falou aí, trazer gente de grandes centros, né, grandes centros mundiais, né, Inglaterra, França, Austrália, e na verdade
poderiam ensinar muita coisa para a gente, mas eles iam aprender também com você um pouco. Acho que é muito legal, né? Essa galera, os treinadores de fora, assim, do Brasil, eles são muito mais abertos, né? Então, quando eles vêm, tipo, uma pessoa, a Judy Murray falou, ela fala do evento que eu fiz até hoje, ela continua uma das minhas mentoras, né? Então, agora que eu fui para Nova York, para o US Open, eu a encontrei quando eu estava em Londres em junho, encontrei com ela no meio da rua, não teria tempo de, tipo, jantar com ela, e acabou que ela falou, cara, é um sinal, vamos jantar. Então, foi bem engraçado, tem até um vídeo, eu tava andando, falando, nossa, olha como o Wimbledon, as ruas aqui, é super bonito, aí do nada eu tô gravando assim, e aí eu olho e falo, nossa, é a Judy Murray? Aí era ela. Eu falei, caraca, que legal. Eu é uma pessoa que eu gosto muito, admiro e que fica muito impressionada com o que eu venho construindo também, principalmente por ser jovem, mulher, e ela quer empoderar as mulheres. Então ela foi uma primeira pessoa assim, que eu a conheci em 2018, que olhou e falou, cara, tô acreditando no que você tá falando. E isso foi muito importante para minha confiança também, porque tudo tipo minha imaginação, né? O que eu vejo, o que eu absorvo, o que eu acho maneiro. Geralmente as pessoas, quando têm oportunidade, elas acabam saindo do Brasil. A minha ideia sempre foi aprender e trazer conhecimento para cá. Eu poderia, com todos os conhecimentos que eu tenho, falar, não, é só meu, eu quero que a minha equipe ou as pessoas que eu conheço, os meus alunos, joguem só com esse conhecimento, mas isso nunca foi a minha vontade. Então, compartilhar sempre foi uma das coisas que eu gostei. Então, essa é a ideia de trazer pessoas para cá, para o Brasil. Ainda bem que você pensa assim, Bruna. Isso é excepcional. Outra coisa que eu achei muito curioso, lendo lá o perfil da Liga Tênis 10, abrir espaço para a comunidade surda e destinar vagas para torneios com uma iniciativa de projeto social, né? Conta para a gente como é que vocês trabalham nessas duas áreas tão interessantes. Essa parte da comunidade, né, os projetos, existem muitos grandes projetos no Brasil e geralmente a galera tem padrinhos e madrinhas de projeto. O primeiro ano que eu fiz, 2016, convidei meus amigos para ser padrinhos e madrinhas da galera, só que era uma confusão, porque você tem que pegar dinheiro, e aí eu esquecia de recolher o dinheiro das inscrições e tal. E aí no ano seguinte a gente criou isso, vamos botar isso no nosso DNA, 10% das vagas são para projeto social. Quando tem os workshops, eles pagam um valor menor. A ideia sempre foi ajudar no processo competitivo para que as crianças pudessem ter acesso à competição e, com isso, motivar as próprias crianças do seu próprio projeto. Então, isso foi uma prática que a gente começou. Hoje, outros torneios fazem isso e é uma coisa muito legal e muito bonita, né? Então, aqui no Rio, em São Paulo, tem funcionado bastante. E aí sempre acaba passando de 10%. Então, enfim, o que a gente espera é que a gente ajude para que as pessoas, as crianças e os professores, eles consigam se motivar ainda mais, ver o trabalho em prática nessa questão competitiva e que as crianças consigam estimular as outras crianças para que elas consigam treinar com mais objetividade, não ser uma coisa só do tipo, vou ali passar um tempo. E essa parte dos surdos, uma coisa que a gente está se desenvolvendo com calma. Os meus pais são surdos, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe. Então, a ideia sempre foi... isso é uma causa que eu vejo diariamente, como existe essa barreira da linguagem. Tem muitas pessoas que acabam não jogando, principalmente por achar que não pode. Em novembro tem a Surdo Olimpíadas no Japão. O Brasil está indo com uma representante, Mariana, lá do Sul. Então, tem muitas coisas acontecendo. Por que não dar voz a essas crianças também, para que elas possam sonhar que tudo é possível, né? Numa realidade próxima, e ver que o tênis também é um esporte que abraça, independente de qual seja a sua limitação ou dificuldade. Então, é isso que eu vejo na prática com os meus pais, com os amigos deles, e a sociedade
no geral. Então, como é que a gente pode também ajudar essa galera a ter acesso e desenvolver sonhos também. Então, é isso que a gente vem construindo. Muito legal mesmo, Bruna. Diz uma coisa, é verdade, o João Fonseca jogou a Liga Tênis 10, não? Jogou. Eu acho a história dele muito legal e muito bonita, né? Ele é um garoto, né, incrível. A família dele, eu vi de perto, né, todo o esforço da Roberta, a mãe dele, para dar as melhores oportunidades para o João se desenvolver no tênis. Então, ele jogou 2 torneios, 2016, 2017, enfim, e é legal ver que hoje ele está indo tão bem e a gente conseguiu, na época, dar oportunidade para ele jogar de forma competitiva, sem sair aqui de perto, né? Que esse é um dos objetivos principais da Liga. Então, é muito legal ver que, independente ele hoje como profissional, ou hoje outros meninos, né, que jogaram a Liga, estão no tênis universitário, que eles passam e falam, pô, Bruna, a Liga me ajudou muito a me desenvolver no tênis. É muito gratificante ver que você pode dar oportunidade e essas crianças podem se desenvolver da forma como elas quiserem, independente se vai ser tenista profissional, um bom advogado ou um bom economista. É esse o nosso maior legado, mas é muito legal. Sem dúvida alguma, que prova exatamente que a coisa funciona, né? Porque óbvio, tem um talento absurdo, mas sempre precisa dar espaço e oportunidade para a gente olhar esses talentos surgindo. Uma história engraçada agora no US Open, uma participante lá de São Paulo foi assistir o jogo dele quando ele ganhou a primeira rodada, e aí ela foi pegar os autógrafos, ele muito simpático, assinou muitas coisas. E aí a mãe dela me falou que ela disse, João, joguei a Liga, e eu jogo a Liga Tênis 10. Aí ele fala, que legal, eu não ganhei. Então, assim, tipo, mostra que tipo, ele ainda se lembra. Mas eu acho que esse é o maior recado, assim, quando eu vejo jovens de agora 18, 20 anos, né, que passam por mim e falam, poxa, Bruna, a Liga me ajudou a ficar no esporte, me deu oportunidades, muito obrigada. Eu acho que esse é o maior recado e o maior legado que a gente pode trazer para as próximas gerações. Vendo aqui alguns números da Liga, Bruna, vocês estão numa ascensão contínua, né? Fazendo torneios, 2023, torneios com 237 participantes, já subiu para 356 participantes no ano passado, e neste ano, só o primeiro semestre já tiveram superado esse número com 364 participantes, e aí até em vários lugares, um crescimento contínuo, né? Isso está bem dentro da tua meta? Como é que estão os teus planejamentos? Na verdade, o que a gente vem desenvolvendo e investindo é mostrar para o público que todo mundo tem acesso a esse viés competitivo. Então, é muito legal ver que a gente consegue a cada torneio trazer novas crianças, novos participantes para a modalidade, e isso é muito importante e é muito legal para o tênis, né? Então, aqui o Rio, a gente vai fazer o próximo torneio, 27 e 28 de setembro, a gente já tem o recorde de inscrições, assim, nesse sentido, antes do tempo, então a galera vem se inscrevendo antes. A gente fez alguns torneios em São Paulo que a gente divulgou em última hora e, para minha surpresa, foram bastante inscritos. Então, o último que a gente fez, um dia, foram 37 crianças, assim, foi bem surpreendente. Tive que levar a terceira rede lá para São Paulo. Olha. Então, isso mostra um crescimento. Eu acredito também com o boom do João Fonseca, as portas que se abriram desde que a Luísa Stefani e a Laura ganharam a medalha olímpica lá em 21, depois dos resultados da Bia, a tênis está ficando cada vez mais próximo, mais convidativo. Então, existem mais pessoas jogando e querendo se desenvolver no esporte. Teve, não da Liga, né, mas pela CBT eu vi que teve recorde de inscritos no Campeonato Brasileiro. Então, acaba sendo uma coisa muito legal para todos que estão envolvidos nesse ecossistema. Então, é muito gratificante e aí a gente mostra que a gente tem um trabalho bem sério, bem feito e com uma visão de longo prazo. Sem dúvida, aqui na academia, eu jogo em algumas academias aqui da cidade de São Paulo, menina, lotado, você precisa ligar uma semana antes para arrumar seus horários,
tanto de locação como de aula, deu realmente uma explosão significativa. Viu? E é muito legal ver. Agora eu estava refletindo sobre isso no US Open, e é muito legal ver isso do povo brasileiro, assim, como é que abraça uma causa de forma positiva. Então a Bia, na segunda rodada, estava jogando contra uma suíça, aí você pensa, pô, suíço, né? Tem muito mais dinheiro na teoria que brasileiro, e o estádio todo era brasileiro, né? Todo mundo torcendo para a Bia, e você só ouvia alguns comentários, assim, numa arquibancada. Então, nessa questão, é muito legal ver como é que a gente torce, como é que a gente celebra e como é que a gente quer participar também, tá próximo, né? Então, é um momento muito legal e maneiro para o tênis brasileiro. Aqui vocês já fizeram mais de 50 torneios, fizeram torneios no Rio, em São Paulo, em Florianópolis, em Goiânia, em Anápolis, Belo Horizonte, ou seja, estão expandindo aí para vários estados. Me conta, Bruno, vocês têm patrocinadores, vocês conseguem patrocinadores por etapa, depende só da inscrição, tem a gente que apoia, como é que funciona a questão de estrutura? Na verdade, a Liga começou com um investimento de pessoas assim que me ajudaram no começo, mas eu perdia tanto tempo, investia tanto tempo no começo nessa parte de buscando patrocínios, que eu pensei, cara, eu vou parar um pouco com isso, porque, na verdade, hoje o esporte brasileiro, as pessoas sempre acham que é só simples colocar um nome na camisa e vende cotas e tudo mais. Só que eu pensei assim, como é que eu posso criar uma empresa para que isso seja uma coisa exponencial e que os patrocinadores realmente queiram estar junto e desenvolver a causa, né? Então, a gente ficou muito tempo trabalhando de forma independente mesmo, como uma empresa privada tem que ser. E a ideia é que, num futuro próximo, os patrocínios que entrem, eles sejam um trampolim, não uma bengala. Porque o que eu percebo é um pensamento bem diferente. Muitas pessoas vão me achar loucas ouvindo isso. Mas o que eu percebi é que acaba que, quando você perde seu patrocínio, o seu empreendimento morre. E aí você tem que buscar um outro patrocinador para trazer de novo a vivacidade do que você está construindo. Então eu pensei, eu não quero depender de patrocínio, ele vai ser um trampolim quando entrar e a gente vai escalar muito mais, mas a ideia é que a gente construa uma marca tão forte, que ao invés de eu bater na porta das empresas, elas vejam o que a gente está construindo e queiram somar também para que eles entendam essa mentalidade do desenvolvimento humano pessoal através do tênis. E é isso que a gente vem construindo. Então, a liga é totalmente independente, privada, vamos dizer assim, né? E a gente vem se desenvolvendo com as inscrições, com tudo que que eu venho vendo como um investimento financeiro muito próprio meu, mas assim, tipo, investindo em você mesmo que você cresce, né? Então essa que é a nossa vivência e deixa a galera um pouco surpresa com isso. Pois estou surpreso mesmo, até porque eu vejo o seu projeto como uma necessidade, uma porta aberta para uma parceria de longo prazo, porque o que você faz é visando longo prazo. Você não está fazendo uma coisa para amanhã você faz um torneio aqui para amanhã aparecer um tenista, não é essa a ideia. O teu trabalho é de longo prazo, é um trabalho de base para sedimentar o tênis brasileiro. Portanto, nada mais justo que você encontre patrocinadores que entendam isso e fiquem com você, um projeto de longo prazo. Né? Eu vou torcer muito para que isso aconteça, Bruno. Claro. Na verdade, a gente está amadurecendo essa ideia agora, né, esse ano, porque a ideia o objetivo sempre foi deixar a marca atrativa para que mais pessoas pudessem querer investir, conhecer o que a gente vem construindo. Então, acho que a gente já está no momento certo de dar esse passo, porque também, às vezes, você acaba recebendo um patrocínio e muitas vezes você não sabe direito o que fazer, né? Então, hoje, a gente está com uma maturidade empresarial, vamos dizer assim, que a gente consegue receber isso, porque a gente já sabe o nosso DNA e o que a gente vai entregar com marcas parceiras. Então, é essa visão que a gente vem construindo. Para finalizar, me conta um pouquinho dessa expansão internacional. Você já está chegando aí, você já contou para a gente da Inglaterra, mas a Áustria, a Eslovênia, você já está fazendo uns tours internacionais para mostrar o teu projeto. Na verdade, a ideia sempre foi
mostrar essa vivência das crianças, que independente de onde elas estivessem no mundo, se você tiver um incentivo certo, você vai se desenvolver. Então, o brasileiro gosta também de muitas coisas que vêm de fora, então a gente pensou em como é que a gente poderia deixar a liga de forma atrativa também, para que as pessoas pudessem entender que pode ser feito aqui no Brasil e fora. Então, em 2018, a gente organizou o nosso primeiro torneio na Eslovênia. Eu tenho um amigo treinador, que ele é empreendedor também, então ele abriu as portas da academia dele, o Gregor, para a gente organizar o torneio, e aí já foi um sucesso. Em 2019 ali, na época eu estava organizando o evento da Judy Murray com um torneio na Eslovênia, então, para minha surpresa, foram mais de 100 inscritos lá na Eslovênia. A Eslovênia é muito bom nessa parte de esportes, além de ser um país super bonito. Em 2019 a gente acabou fazendo na Áustria, e 2023 teve a oportunidade de fazer na Inglaterra, com a Emma Wells também, uma super empreendedora lá, e a gente acabou organizando o nosso evento num lugar super privilegiado, que é em Wimbledon Park. Então, 2023, 2024 e 2025, esse ano eu fiz também, e a ideia ano que vem é levar o torneio para lá completo, né? Então são 3 vezes ou 4 vezes no ano, para que a galera da Inglaterra, as crianças também tenham esse acesso de desenvolvimento, respeitando, claro, a LTA lá e botando o torneio da liga na grade que existe, que lá são vários levels de torneio. Então a EMA tem essa sabedoria, então a gente está organizando para não ferir o sistema e somar lá também. Esse ano eu fiquei 15 dias estudando o cenário, conversando com treinadores ingleses, e eu vi que existe uma competitividade muito alta no tênis inglês, e são poucas crianças que jogam também de forma competitiva. Então, eles, na minha visão, estão até um pouco atrasados comparado ao que a gente vem desenvolvendo. Então, é legal, como brasileira, poder mostrar que o trabalho longo prazo, com visão, também pode ser desenvolvido, independente de qualquer lugar que a gente esteja. Sem dúvida alguma. Bruna, o pai, o treinador, o apoiador está lá em casa, a criança que está lá em casa ouvindo, vendo a gente, quer fazer contato com a Liga Tênis 10, com você, como é que faz? É só entrar em contato pelas nossas mídias sociais, que é o Instagram Liga Tênis 10. Tem o nosso site com o nosso e-mail, que é contato@ligatenis10.com.br, ou pode me procurar, Bruna Assemani, lembra de a semana inteira, tô brincando. Enfim, a gente está super acessível a responder mensagens. Os pais, muitos ainda não conhecem o que a gente vem construindo nessa questão de torneios, então, ontem mesmo um professor indicou uma mãe que eu estava falando com ela 11 horas da noite, sem problemas, para explicar como é que eram os torneios. Então, tem essa acessibilidade, essa facilidade e essa abertura para que mais pessoas consigam ver, entender e poder ter essa experiência esportiva que a gente vem construindo. Bruna Assemani, quero agradecer demais a sua presença aqui no Podcast Tênis Brasil, parabenizar o teu magnífico trabalho, torcer demais para que só tenha mais e mais sucesso e deixar as portas abertas do Tênis Brasil para você, para vocês todos. Estamos aqui sempre prontos para ajudar, para divulgar tudo que vocês precisarem. Mais uma vez, obrigada pelo convite. É um prazerzaço conversar com vocês. Já imaginava que seria divertido e vendo em tempo real, deu para garantir isso. Obrigada, parabéns também por vocês cobrirem todo o tênis brasileiro, isso é muito importante, e principalmente dar voz a pessoas que estão construindo e levam o esporte a sério. Obrigada, estamos aqui para somar, esse que é o nosso slogan, e simbora. É isso aí. Obrigado, Bruna. Um grande abraço para você. Obrigada. Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil.